Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, 10 de julho de 2023. Começando antes por uma recapitulação breve da conjuntura, lá fora o principal destaque para mim tem sido os juros futuros americanos que continuam subindo bem suas taxas. Se a gente pega, por exemplo, o vencimento de 10 anos, ele voltou a ficar acima de 4% e o mais curto de 2 anos já está flertando de novo com 5% ao ano. A consequência mais clara na semana passada foram as quedas nas principais bolsas, enquanto o dólar acabou tendo uma pequena desvalorização contra as principais moedas e as commodities acabaram não tendo um comportamento único. As metálicas e as agrícolas caíram, mas o petróleo teve uma alta expressiva até, em parte talvez refletindo aqueles cortes na produção dos países árabes e Rússia. A grande história por trás dessa dinâmica de juros altos nos Estados Unidos tem sido a continuidade do que eu tenho chamado aqui de exuberância americana, com os dados fortes e os sinais de que o Fed ainda tem um trabalho extra na alta de juros lá nos Estados Unidos. Os suspeitos de sempre do lado da atividade seguem fortes. A gente tem mercado de trabalho e setor de serviços indo muito bem, obrigado, nos Estados Unidos, mesmo com o payroll abaixo do esperado aí na sexta-feira agora. Fora isso, uma discussão que a gente tem tido aqui nos comitês dentro do PicPay é se essa retomada que se vê até no setor imobiliário americano não traz desafios no fronte inflacionário dos Estados Unidos lá para início de 2024, por exemplo. O setor imobiliário ele é bastante importante para o ciclo econômico americano, né? Então o lado positivo é que isso acaba empurrando mais para lá qualquer papo de recessão. Só que ele é mais sensível aos juros e a gente também tem visto que são os aluguéis um dos grandes vilões da inflação americana. Então essa melhora da atividade desse setor acaba alimentando aquelas dúvidas se o Fed não vai precisar machucar ainda mais a atividade para conseguir levar os preços para sua meta de inflação de 2%. Já no Brasil, o Arthur Lira entregou 2 das 3 medidas econômicas que estavam pautando ali o Congresso. E aí os ativos domésticos com isso conseguiram se descolar desse exterior com viés negativo. As taxas de juros caíram bem aqui na maioria dos vencimentos e o Ibovespa se valorizou. Só o nosso real que se depreciou em linha com o nosso papo que a gente tem tido por aqui nos últimos episódios do Diário. Eu tenho dito que o melhor momento do dólar parece que venha ficando para trás conforme esses dados americanos vinham se fortalecendo, os juros vêm subindo, etc. lá fora. Bom, por aqui então passou a PEC da reforma tributária nos 2 turnos da Câmara e com ampla margem ali de votação. Ainda de lambuja, eles passaram também o projeto de lei que altera o funcionamento do CARF, que é considerado importante para subir as receitas do governo. Falta um monte de detalhe na tributária, né, a começar inclusive com a alíquota, que a gente não sabe qual vai ser, mas pensando simples aqui, os investidores esperam que essa simplificação dos impostos sobre o consumo resulte aí no aumento do potencial de crescimento do PIB brasileiro no longo prazo. Só faltou então o Lira entregar o arcabouço fiscal, que vai ser examinado em agosto, mas deve ser aprovado com poucas mudanças. Falando da agenda da semana, o destaque aqui no Brasil são as divulgações do IPCA de junho e o restante dos dados de atividade de maio. Para a inflação, a gente está projetando uma queda de 0,13% no IPCA, principalmente por conta das reduções nos preços dos alimentos, além das quedas nos combustíveis e também nos automóveis, né, com aquela canetada temporária que o governo deu. O risco fica com os preços de serviços mais altos, mas muito porque as passagens aéreas deram uma salgada nos seus preços nesse período. Aliás, sobre o IPCA, é interessante também destacar que para a divulgação seguinte, né, na de julho, o mercado tem números de volta no campo positivo, mas hoje aqui na casa a gente está com o número ainda negativo. Enfim, a inflação segue numa janela boa e nosso número do ano já está em 4,8% para o IPCA, perto então do teto da meta do BC. Falando de atividade, para o setor de serviços, a nossa estimativa é uma variação positiva de 0,5%, isso aí é maio contra abril. Renda e emprego seguem fortes aqui no Brasil, e ainda tem os anabolizantes das transferências de renda do governo e a alta do salário mínimo também ajudando. Só que essa melhora não deve aparecer nas vendas do comércio de maio, que deve registrar uma queda, mas essencialmente pelo represamento nas vendas de carros. Já se sabia que o governo ia subsidiar os preços dos automóveis em junho, então não tinha por que você comprar no mês anterior. Assim que acabar essa rodada de dados de maio, essa semana, a gente vai rever aqui nossa estimativa do PIB para o trimestre e para o ano. Para terminar, a agenda dos Estados Unidos é mais uma vez importante, principalmente pela divulgação do índice de preços ao consumidor no dia 12.
A história da inflação lá é bem parecida com a nossa. Enquanto os preços dos alimentos estão aliviando bem também, a inflação dos serviços básicos segue alta. De qualquer forma, é interessante você perceber que a inflação cheia americana vai ceder bem na comparação anual, no acumulado em 12 meses. Deve vir ali de 4% para 3%, mas muito por conta do efeito base do ano passado, que estava bem alto por conta dos preços de energia. E aí, conforme esse efeito base vai saindo, a inflação dá uma cedida no acumulado em 12 meses. Enfim, por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.